Que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui para deixar a palavra de Deus para você, tá? Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza, compartilhe. Se você não é, se inscreva, tá bom? Vamos fazer cumprir aquilo que está escrito, Marcos 16:15. Vamos cooperar para isso, tá bom? A palavra de hoje é essa: ore para não ser enganado. Sabe, meu amigo e minha amiga, quantas pessoas que têm entrado em relacionamentos que não deveriam entrar, aceitando propostas que não deveriam aceitar, né? Entrando em portas que não deveriam entrar, que se abrem. Tudo por falta da oração. Tudo por falta de tirar um tempo, né, para pedir a Deus uma confirmação. E infelizmente isso aconteceu com um grande líder chamado Josué, né? A nossa mensagem é essa. Josué capítulo 9, versículo 14. Eu vou te explicar para você o que aconteceu aqui. Havia uns homens eram os Gebionitas, né? Eram homens dali de perto, eram homens da cidade, da vizinhança ali, eram homens de perto. E o que aconteceu? Eles ficaram sabendo que Josué, que o povo de Israel havia tido uma grande vitória contra a cidade de Jericó, né? Eles sabiam que o povo de Israel era um povo forte, era um povo famoso, né? Aí o que eles decidiram fazer para não serem prejudicados, atacados? Eles decidiram se infiltrar entre o povo de Israel, né? Decidiram entrar no meio do povo de Israel. Aí o que eles fizeram? Eles armaram um plano, uma cilada, uma armadilha. Eles mentiram, né? Eles arrumaram roupas velhas, arrumaram pão embolorado, pães, né? Embolorado, arrumaram um odre velho, que era a famosa garrafinha de água de hoje, né? Tudo no objetivo qual? Com qual objetivo? Mentir para Josué e para o povo de Israel que eles eram viajantes de longe, para que Josué não os matassem, para que Josué não fizesse mal para eles, né? Ou seja, imagina o jeito que eles conversaram com Josué, né? Que a Bíblia diz que eles aceitaram a proposta desses homens, eles acolheram esses homens, né? O Josué acolheu esses homens. E é coisa séria isso. Infelizmente a gente vê isso acontecer, e muito, né? Mulheres que às vezes conhecem o rapaz na internet, não faz nem um mês, já leva o rapaz para morar junto, já traz o rapaz para a vida dela, ou homens também. Tudo no intuito de não ficar sozinho, né? Deixando-se levar pelo coração, que é enganoso. Jeremias 17:9 fala isso, né? E acabam sendo enganados. Ou pessoas fechando negócios que não deveriam fechar, tudo para querer ter logo aquilo, não aguentam esperar o tempo certo, querem resolver o problema à sua própria maneira e acabam entrando, vamos falar no português claro, entrando numa fria, né? Abraçando oportunidades que vão lhe fazer sofrer. Olha o que a Bíblia diz, ó. Josué capítulo 9, verso 14, diz assim, ó: E Josué, os israelitas, tomaram das provisões deles, preste atenção, e não
pediram conselho ao Senhor. Olha que triste isso. Versículo 14. E fizeram acordo com eles, né? E o povo de Israel, os israelitas, no caso, né? Os israelitas concordaram com o juramento. Ou seja, vamos falar no português claro, aceitaram numa boa, né? E tem muita gente, meu amigo e minha amiga, que tem caído em muito fácil em certos golpes, tem caído muito fácil em certas conversas. Tem muita gente que está abraçando oportunidades do diabo, achando que é bênção de Deus e não é. É triste isso, né? Olha o que aconteceu no versículo 16. Ó. No versículo 16, a Bíblia diz que os israelitas descobriram que esses homens estavam mentindo. Descobriram que esses homens, né, eram seus vizinhos. Só que quando eles descobriram, o que aconteceu? Era tarde demais. O acordo já tinha feito. Porque no versículo 14, o Josué fez um acordo com eles, de não matar eles, de poupar a vida deles. E acordo não podia ser quebrado, a aliança não podia ser quebrada. Aí o que aconteceu? O povo de Israel e Josué, eles tiveram que aceitar esses homens, querendo ou não querendo. Mas eu pergunto uma coisa para você. Eles não poderiam ter evitado isso? Poderia. Se eles tivessem orado a Deus antes. Se eles tivessem pedido conselho a Deus antes. Infelizmente é o que muitos não fazem. Tem pessoas que ela prefere primeiro pagar para ver, para depois lembrar que existe Deus para ela orar. Infelizmente acontece muito assim. Tem mulheres que preferem entrar no relacionamento primeiro, depois que elas vão ver que não é nada daquilo, que elas vão nos procurar pedindo ajuda para a situação ser revertida. Acontece muito isso. Tem pessoas que preferem abraçar a oportunidade primeiro, para depois que ela, com perdão da palavra, se estrepar, que ela vai ver o erro que ela cometeu. Não precisava ser assim. E infelizmente acontece isso. Em vez da pessoa ela tirar um tempo para pedir a Deus, Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, eu estou buscando essa resposta. Eu estou orando por essa causa, eu estou orando por esse relacionamento. O que o Senhor quer que eu faça? É da tua vontade? Se não for, eu não quero. Mas tem gente que não faz isso. Aceita ser enganada pela voz do coração e o diabo se aproveita também para enganar. Não precisava disso, meu amigo e minha amiga. Antes de você tomar qualquer atitude, ore antes. Antes de você abraçar qualquer oportunidade, ore antes. Você que é solteiro, solteira, antes de você entrar em qualquer relacionamento com alguém, ora antes. Te garanto que Deus, se você obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, Deus vai te dar uma resposta. Quem busca a orientação de Deus nunca vai ser enganado. Põe isso no teu coração. Quem busca a direção de Deus não vai ser tapeado. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz também lá em Atos, capítulo 1. Outra coisa que eu vejo muito acontecer também. Atos, capítulo 1, versículo 24, 25 e 26, fala sobre a escolha do discípulo Matias. Quem foi Matias? Matias foi o sucessor, aliás, o substituto, né? A palavra certa é essa. Foi o substituto de Judas Iscariotes. A igreja na época estava crescendo e eles precisavam colocar alguém para substituir Judas, para ocupar o lugar que era de Judas. Aí o que aconteceu? 2 pessoas se apresentaram, 2 candidatos. Agora, o que eles fizeram antes?
Se você for ler no versículo 24 de Atos 1, eles se colocaram em oração. Eles se colocaram em oração. Começando no versículo 24 até o 26, que a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Matias. E ele foi o novo apóstolo que ficou no lugar de Judas. Mas o que eles fizeram antes? Eles oraram. Sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje nas igrejas? Às vezes o pastor, o pregador, né? Ele vê que a pessoa às vezes está fazendo um serviço na igreja, vamos supor, às vezes a irmã, ela passa uma vassoura na igreja, às vezes o irmão ajuda a fazer alguma coisa na igreja, às vezes o pastor já chega no irmão e já fala assim para ele: você tem chamado, você tem que fazer a obra. E às vezes o irmão não tem chamado para ser obreiro, às vezes o irmão foi chamado para ser membro, às vezes a irmã não tem chamado para ser obreira, ela tem chamado para ser uma membro, né? É claro, isso não impede da pessoa fazer um servicinho na igreja, tipo passar uma vassoura na igreja, ajudar na igreja. Por exemplo, na igreja qual eu faço parte, a gente tem reuniões durante o dia. E durante o dia às vezes não tem obreiros, porque os irmãos trabalham, né? Às vezes tem, né, uma obreira, uma outra obreira, que às vezes é aposentado ou aposentada, né? E às vezes pode, mas às vezes não tem. Então, o que acontece? A gente conta com a boa vontade, às vezes de um membro, às vezes de uma membro, né? Mas isso não significa que ela ou ele vai ser obreiro. E às vezes tem muito pastor, né, que está tão desesperado para que a sua igreja tenha obreiro, que está tão desesperado para que a sua igreja tenha obreira, que vai colocando qualquer pessoa. Vai colocando na cabeça do irmão, na cabeça da irmã: não, irmão, você tem chamado. Não, irmã, você tem chamado, vamos fazer a obra. Aí o irmão ou a irmã entra na obra, naquela empolgação, mas dura por pouco tempo. Porque vai surgir as lutas, os problemas, a adversidade, o diabo vai se levantar, o irmão não está preparado para aquilo, não foi chamado, e infelizmente acaba morrendo até na fé, né? Às vezes o pastor não aguenta ficar sem banda de louvor, não aguenta ficar sem músico, aí viu que o irmão tem a voz bonita para cantar: não, irmão, vamos fazer a parte do louvor. Mas nem ora a Deus, nem procura saber se o irmão é firme com Deus ou não, nem procura saber o testemunho do irmão lá fora, né? Mas já vai colocando na obra. Aí o que vai acontecer? Os escândalos vão vir, as coisas ruins vão vir. Aí fica feio até para a própria igreja, ou para o próprio pastor que levantou o irmão ou a irmã. Então, meu amigo e minha amiga, temos que fazer tudo debaixo de oração. Qualquer atitude que a gente vai tomar, seja em qualquer área da nossa vida, no ministério, né, tem que orar primeiro. Tem que saber se aquilo é da vontade de Deus ou não, para que não seja enganado, para que não sofra um prejuízo. Tá bom? Então fique com essa palavra. Vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, né? Você que é pregador ou pregadora, você que é pregador, toma conta de uma igreja, precisa de alguém no ministério para fazer a obra, ora a Deus antes, né? Você que é solteiro, quer se casar, ora a Deus antes. Você que é solteira, vai se casar, ora a Deus antes. Você que precisa fechar um negócio, comprar um bem, ora a Deus antes. Não vai fazendo nada precipitado, não. Você que precisa resolver uma situação difícil, ou uma situação simples que seja, ora a Deus antes, tá bom?
que se você obedece a Deus e você serve a Deus, pode ter certeza que Deus não vai deixar você ser enganado ou enganada e há de te dar uma resposta. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.